Em pequeno quis ser veterinário, arquiteto, mas dedicou-se à publicidade e ao mundo das agências. Esta história parece altamente normal, mas a pessoa de quem falamos é alguém que decidiu arregaçar as mangas e mudar. Aos 32 anos, alterou completamente a sua vida e começou a vestir a pele e dar a vida a outras personagens. Entretanto, já lá vão mais de 20 anos, é conhecido por ser altamente bem disposto, sempre atento, mas acima de tudo, alguém que não deixa para amanhã os sonhos pelos quais pode já começar a lutar hoje. Ai, que bonito. Filipe Vargas, muito bem-vindo ao Em 40 Minutos. Seja muito bem-vindo, Obrigado. Filipe Vargas, é um gosto enorme. Obrigado, obrigado. Fico muito contente. 32 anos. Eu acho que isto deve estar na cabeça de muitas pessoas, que é como é que aos 32 anos uma pessoa com uma vida relativamente estável, já vai explicar isso, tu fazias tudo de igual forma ou começavas ainda mais cedo para aproveitar a maluqueira? Não sei. Que tu muitas vezes referes-te a essa fase da tua vida como uma maluqueira, já ouvi em algumas entrevistas. Talvez. É provável. Não nego, mas também não confirmo. Não, foi assim. Imagina, quando tu estás a tirar o curso, depois começas a trabalhar, então dos 22 aos 32... Tu acabaste o curso e começaste logo a trabalhar? Comecei, sim. Aliás, já estava a trabalhar antes, a fazer estágios e essas coisas. E às tantas, esses anos são os anos em que tu atinges mesmo a tua autonomia, em que de repente tens dinheiro para ter uma casa. Tinhas. Sim. Há 20 anos, amigos. As coisas mudaram. Exatamente. Tinhas dinheiro para ter uma casa tua e depois tens dinheiro, és jovem, tens tempo e pronto. Pronto, e a vida é uma festa. E ainda por cima trabalhava em publicidade, que é uma área onde se trabalha muito, mas onde também as pessoas se divertem muito. Era o melhor de dois mundos naquela altura para ti? Na altura, sim. Se bem que, quer dizer, agora é quando eu estou melhor. Ou seja, eu não olho nunca para o passado com uma forma nostálgica e acho que... E sem arrependimentos? Sem arrependimentos nenhum, antes pelo contrário, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Não, talvez a melhor decisão que eu tenha tomado na minha vida tenha sido buscar a minha cadela. Com 3 meses resolvi adotá-la. Mas eu acho que, olhando para trás, ou seja, há coisas negativas, entre aspas, de uma pessoa começar numa carreira muito mais tarde. Ou seja, eu comecei a trabalhar como ator aos 35 para 36. Ou seja, começar numa área nova, onde muitas vezes, por exemplo, as pessoas que são atores conhecem ou já fizeram um grupo no conservatório ou nas escolas de teatro e tudo mais. Eu, como estudei fora, nem sequer isso, ou seja, não só cheguei à tardia idade de 35, como também não tinha referência nenhuma, não tinha ex-colegas, não tinha nada. Exato. E isso assusta um bocadinho. Ou seja, não estou a dizer que é um ponto a menos, mas foi uma coisa que me assustou, porque estavas a navegar mesmo... Mas deve ter sido um grande desafio. Foi um desafio e enorme. Nada, como é que eu ia dizer? Não deve ter sido inferior à decisão, ou seja, o facto de teres tomado a decisão já foi por si só um grande desafio, e o facto de depois teres ido para essa área e, como tu dizes, sem referências ou sem amigos, digamos assim, também por si só já é um grande desafio. E mostra a resiliência. Eu acho que a decisão de mudar foi uma coisa mais natural. Pronto. A outra foi porque era uma coisa... Para ti foi mais natural, mas se calhar para as pessoas é difícil encaixar essa ideia, se calhar é isso, não é? Eventualmente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar em publicidade, aos 22, há uma coisa sempre que nós temos quando tu segues uma carreira, quando tu olhas para uma coisa qualquer que tu queres fazer, há evidentemente a sensação imediata daquilo que tu estás a fazer naquele dia e também daquilo que tu vais, se gostas de fazer aquilo, projetas, olha, se calhar eu vou fazer isto o resto da minha vida, ou vou fazer isto durante muitos anos. E eu lembro-me de, muito pouco tempo depois de ter começado a trabalhar em publicidade, eu trabalhava como criativo, portanto era copywriter, ou seja, o copywriter, para quem não sabe, as campanhas são desenvolvidas, são pensadas por uma dupla, por duas pessoas. As ideias criativas podem surgir de uma cabeça ou de outra, mas depois a execução é dividida em que uma pessoa se ocupa mais da parte visual, gráfica, estética, e a outra pessoa ocupa-se mais dos textos, das locuções de rádios e não sei o quê. Portanto, a parte da escrita. Da promoção, se calhar, não é? A parte da escrita. É a parte da escrita e a parte da imagem. Pronto. E juntos é uma dupla criativa. Pronto, é assim que funciona. Eu trabalhava como copywriter, portanto, na parte da escrita, e às tantas olhei para aquilo que era o final, entre aspas, de carreira, ou seja, chegavas a diretor criativo, e não te satisfez? E era muito chato.
passava um tempo todo em reuniões e apresentações e falar com CEOs. Ou seja, tu até gostavas mais da parte de escrever, que se calhar estimulava mais a tua criatividade. Que era a graça daquela profissão, e foi a graça, e foi por causa disso que eu fiquei a fazer aquilo durante 10 anos. Apesar de vais subindo, mas nunca passei a ter funções de diretor criativo, ou de não sei, que eram os próprios muitas vezes que me diziam: isto é uma chatice, agora tenho uma reunião que não sei quem, passa a vida em reuniões, já não estou aí. E eu pensei, pronto, eu acho que vou fazer isto. Eu na altura achava que ia fazer até aos 30, porque o meu diretor criativo na altura tinha 30 anos e ele já tinha começado a fazer uma coisa que eu assim, agora não quero fazer isto. Portanto, e demorei ali um bocadinho porque eu não percebia muito bem para onde é que havia de seguir. Tentei, durante os tempos de férias, ia experimentando. No primeiro ano, experimentei fazer voluntariado em Moçambique e foi bom, e achei que podia fazer isso até de uma forma mais consistente, mas talvez não. Depois, no ano a seguir, voltei à Índia, onde pensei que eventualmente podia abrir, sei lá, um hostel qualquer no meio da praia. E depois às tantas havia sempre uma ideia na cabeça que era isso. Era a representação já? É. E eu acho que eu nunca levei muito a sério, porque quando tu não tens uma família onde isso é natural, onde eventualmente... Não tinhas um exemplo, não é? Não tinha ninguém ali, e de repente tens aquela coisa, sim, eu era o palhaço da família, sim, eu fazia os teatros todos, mas para mim isso era a minha forma de ser, nunca pensei transformar aquilo... E seres profissional disso já é outra história. Exatamente. E eu sempre achei uma ideia um bocado como todas as miúdas querem ser bailarinas e todos os miúdos querem ser bombeiros. No meu tempo, as coisas mudaram. Agora, pronto, querem ser bombeiras e eles bailarinos. Estava a brincar. Mas há uma coisa que tem a ver com... eu não levava muito a sério aquela coisa. Muitas vezes, eu sempre fui um consumidor grande, consumidor de teatro e cinema. E algumas vezes no teatro acontecia olhar e pensar assim... gostava de estar a fazer aquela personagem. Não era em geral, não era assim uma coisa... Mas volta e meia havia uma personagem qualquer que te chamava a atenção. Sim. E pronto, eu pensei assim, então arrisca, pronto, vai. E ao princípio ainda pensei que fosse para Londres, porque havia muito mais gente a estudar em Londres, de portugueses que iam para lá e tudo mais. E depois houve um dia que me lembrei de Espanha e tinha uma amiga a viver em Barcelona e ela perguntou as escolas boas, eram as duas em Madrid. E eu aproveitei nesse ano as férias para ir fazer as provas nos dois estúdios, no Corazza e na Cristina Rota. Como é que te saíste nas provas? Para alguém que nunca tinha tido contacto com aquela Parece aquela coisa, ao menino e ao borracho, mete Deus a mão por baixo. Pronto, eu acho que deve ter sido isso. Eu nunca tinha feito nada de representação. Mas às vezes não é falava, bom não ter já certos não falava espanhol, manias. nada. Tipo, e de repente, imagina, nós tínhamos o primeiro do Corazza era de manhã, e era tipo 4 dias de provas, e da Cristina Rota era como se fosse um workshop que era tipo 10 dias. Nos primeiros 4 dias eu estava de manhã numa escola onde fazia improvisação e não sei o quê, tipo em Partanhal, e depois apanhava um metro e ia para outra escola onde ficava até o resto do dia, e depois estudava algumas coisas à noite, e depois e de repente de nunca ter feito nada de teatro e de repente, e noutra língua, estava ali tipo, a dar o litro o tempo todo. Sentiste intimidade quando lá chegaste? Não. Eu assim, senti como tu te sentes sempre quando estás a fazer uma coisa. Nós não somos inconscientes, não é? Aquilo que eu posso ter é... Eu nunca senti um medo ou uma inibição que me impedisse de fazer... mas eu estava muito contente de estar ali a fazer aquilo. É como essa coisa de sentir intimidade. Claro que me sinto intimidade. As pessoas sentem-se nervosas quando estão em palco. Claro que se sentem nervosas quando estão em palco. Sentes-te sempre nervoso quando estás em palco. Mas é uns nervos que tu vais sabendo controlar, e essa intimidação também é uma coisa que tu vais aprendendo a ver se o benefício é melhor do que o custo. E de facto, fui eu que me pus naquela situação. E aquilo era intimidatório do ponto de vista em que as pessoas todas falavam uma língua, e nas provas tinhas uma prova ou outra que era tipo texto, mas a maior parte das coisas era um bocadinho improvisado. E o primeiro ano foi bastante improvisado. E o facto de eu não ser a minha língua materna, isso às vezes chateava um bocadinho. Mas pronto, foi assim a única coisa. Mas depois essas provas acabaram, e depois eu sou pai com 2 dias de diferença, ainda estava lá em Madrid, que tinha entrado nas duas, e pensei assim, bem, isto é um sinal.
Eu não vou não fazer nada com isto. Exato. E cheguei a Lisboa, despedi-me num mês e estava a viver a Madrid. Qual é que escolheste? Escolhi o Juan Carlos Corazza. Pronto, assim as pessoas lá em casa também sabem. Não, o Corazza é a melhor. A Cristina Rota eu nem sequer sei. O Corazza depois, imagina, depois tens uma coisa que é, eu fui porque uma amiga minha portuguesa que trabalhava na área de cinema, mais tipo publicidade e não sei o quê, que vivia em Barcelona, que perguntou a umas pessoas do meio que lhe disseram, olha, as duas melhores escolas de Espanha são estas duas. Sendo que a Corazza vinha até mais bem referenciada. E eu gostei mais, de facto, da Corazza. E depois cheguei lá e tinha imensa gente na minha turma e eu não fazia ideia, ou seja, eu estava a viver a minha vida tipo a conhecer as pessoas todas, uma cidade nova, tudo novo. Depois é que eu percebi, tipo, a meio do ano, que era uma escola com uma grande tradição em Espanha, que era uma escola, já estava a ser uma escola de segunda geração, ou seja, eu tinha na minha turma a filha da Marisa Paredes, a filha da Ángela Molina, a neta da Lola Flores, portanto aquilo era uma escola onde tipo iam os novos valores e havia muitas pessoas que já estavam a fazer séries e cinema que eu não conhecia, porque pronto, nós conhecemos já estavam no meio, já estavam no meio e que eram famosas e depois tu não percebes, só estás com eles tomando café e eles não sei quase assim. Olha, mas antes disto tudo, antes da questão da publicidade, da questão da representação, temos de ir até às tuas origens, porque tu estiveste aqui muito dividido na tua infância entre Caldas e Santarém. Sei que a tua família estava toda em Santarém, mas vivias nas Caldas. Sim. Mas vivia com os meus pais e com o meu irmão, portanto não vivia sozinho. Há um lugar que tu consideres entre estes dois mais casa? Uma vez que havia esta dualidade? Então, eu nunca me... É sempre, eu acho que depois isso acabou por ser uma coisa que me caracterizou e que formou a minha personalidade. Eu nunca me senti nem de um sítio nem de outro. E eu acho que isso fez com que eu desde muito pequenino tive de me adaptar a dois meios muito diferentes. As Caldas eram um sítio muito diferente de Santarém. As Caldas representavam uma coisa, Santarém representava outra. As Caldas era o sítio onde eu vivia, onde tinha aulas, os meus pais tinham os dois profissões, que era daquelas profissões que estavam com muita gente. O meu pai trabalhava era engenheiro agrónomo, mas depois tinha funções na Câmara Municipal e não sei o quê. A minha mãe era professora primária, portanto conhecia toda a gente. E então estavas ali um bocadinho num sítio onde toda a gente te conhecia, eras o filho de... que é uma coisa que acontece muito o filho da sua professor. Que nem sempre é bom, porque depois estás ali se calhar mais policiado. Era o que foi, é o que é. Quando nasces numa terra pequenina, isto faz parte da tua natureza. As pessoas todas se conhecem. E eu gosto um bocadinho disso. Eu vivo há 10 anos no mesmo bairro e tenho um bocadinho o feeling das Caldas. Parece que vivi ali desde sempre e eu gosto dessa sensação de ir pela rua e falar com as pessoas todas do café, do restaurante, não sei o quê. É giro. Eu acho que isso é uma das formas de construir comunidade e que é bastante útil. Mas depois Santarém era outra coisa. Santarém era família, era se calhar uma terra um bocadinho mais sofisticada, se calhar por causa disso um bocadinho mais conservadora, se calhar um bocado mais careta, mas depois também era, mas depois tu, à altura que não sabes se queres ser moderno ou careta, depois então andas ali sempre ali um bocadinho, foi a minha vida toda. Foi o melhor de dois mundos, não é? Ou o pior dos dois mundos. Sempre os dois lados. Depende, mas eu acho que isso, eu nunca me sinto assim muito, talvez me sinta mais do Oeste, talvez me sinta mais das Caldas, porque as Caldas depois é um acquired taste, é uma coisa que tu vais, eu odiava as Caldas quando vivia lá, e depois, hoje em dia, agora os meus pais já morreram, portanto já não vou lá, mas era um sítio onde eu ia tipo, e curtia as coisas fixes das Caldas, para ser assim, uma linguagem bastante informal. E esse Filipe Vargas jovem, com infância entre cá e lá, ou seja, entre as Caldas e Santarém, permitiu que pudesses também ter mais tempo de qualidade com os teus avós. Que memórias é que guardas desses tempos? Olha, eu acho que havia uma coisa muito engraçada que eu tinha com os meus avós maternos, que é daquelas coisas tipo, quem gosta mais do pai ou da mãe? Isso eu não posso dizer. Mas pronto, quando és miúdo, tu tens essa inocência e eu gostava muito mais dos meus avós maternos. E então nós tínhamos uma coisa que era, imagina, as aulas acabavam e eu pedia
para ir para a casa dos meus avós. E a casa dos meus avós era tipo 2 prédios ao lado da casa dos meus primos, e isto parece assim de outro século. O meu pai deixava-me nas caminhonetas das Caldas, que era ali no Claras, e eu ia sozinho na caminhonete de Caldas até Santarém, e quando chegava a Santarém tinha os meus avós que me iam buscar, mas tipo sem perigo nenhum, era assim uma coisa normal. E eu gostava muito dessa vida de avós, que era uma coisa diferente da vida de pais. Eu acho que os avós têm esta coisa, como não têm a função de te educar, só têm a função de passar tempo contigo. Então faziam assim uns pequenos almoços ótimos, faziam papas de aveia com canela e limão, que eu adoro até hoje. O meu avô era um grande cromo, era muito engraçado. Contava muitas coisas, fazia recortes de jornais. A minha avó era assim, parecia uma princesa russa desterrada em Santarém, achava que era tudo. E eu achava muita graça aquelas pessoas. Eles eram muito queridos, adoravam-me e eu adorava-os. E o meu primo Pedro, que vivia ao lado, nós éramos assim os netos que tínhamos mais paciência. Depois às tantas eles começam a ficar mais velhotes e não sei o quê, e depois começam a repetir histórias, e eu e o Pedro ouvíamos sempre tudo como se fosse a primeira vez, para ela não se sentir mal. E o meu avô tinha uma cabeça mais fina. A minha avó é que se esquecia imensas. Se calhar já não contou nada, avó, e tal. E eu acho que há uma coisa que quando tu desde pequenino habituas-te a estar com pessoas da tua idade e a estar com pessoas muito mais velhas, e essas pessoas não são umas pessoas distantes, são pessoas que de repente tens um cotidiano, tens histórias, tens um dia-a-dia, e eu ficava tipo, 10, 15 dias. Eu gostava mesmo daquilo, e eu acho que houve várias coisas que, olhando agora em retrospectiva, e também, eu acho que depois também, quando tu fazes terapia, que eu fiz assim durante uns anos, tu tens o hábito um bocadinho de olhar para trás, não que eu acho que se tenha de chafurdar na lama dos nossos traumas passados, porque às vezes há coisas que nunca tenho muitos, mas há uma coisa que tem a ver com, eu acho que aquilo está lá, vais buscar aquilo que é necessário, não é? E nessa análise que tu fazes de ti próprio e do passado, tu percebes que és muitas coisas, e se calhar eu não me tinha percebido da importância que teve para mim ser meio das Caldas, meio de Santarém, estar muito habituado, para mim é naturalíssimo fazer o meu dia-a-dia com umas pessoas de 70 e tal anos, quando era miúdo, e fazer babysitting de sobrinhos mais novos, estás a ver? Há uma coisa que tem a ver com aquilo que eu olho, é que eu sempre estive rodeado de pessoas muito diferentes. Havia uma coisa muito beta de Santarém e havia uma coisa mais popular das Caldas. Eu estou lá no meio. E eu acho que isso é o que fez com que depois... E eu sempre fui muito curioso com... Imagina, eu estava sempre em escolas públicas. Nas escolas públicas eu tinha tipo o filho da minha empregada nas Caldas, que me batia todos os dias porque era filho da minha empregada, ele não gostava de mim, e tinhas os betinhos, e depois tinhas os punks, e depois tinhas os... Estava e tu tudo andavas misturado. Sempre ali no meio. E eu não estava muito propriamente, estava assim num grupo assim um bocadinho mais dos betinhos, mas não estava, era só porque, pronto, e eu gostavas conhecia. Ou querias um grupo no qual encaixasses? Eu acho que só muito mais tarde é que eu tive, que é o meu grupo que eu tenho hoje em dia, é exatamente aquilo que eu acho que um grupo deve ser. Na altura tu vais navegando naquilo que é, há obrigações sociais que tu tens de cumprir no liceu, não é? Tu tens de ter um grupo, tens de ter um pessoal para ir para a praia, não sei o que mais. E depois há tantas, às vezes também um bocado pelos teus pais, e havia tipo pessoas do meu grupo que eram filhos de professores que eu conhecia por causa da minha mãe desde pequeninos, portanto o grupo depois... Há muito essa coisa dos grupos sociais. Eu era um bocadinho... não era criticado, mas dizia assim, porque é que falas com aquele? Eu falava com toda a gente, de facto. E isso para mim foi... eu não era muito... como não sou hoje, nem muito snob, nem muito... sou QB. Nas doses certas. Mas acho que tem a ver com o facto... Imagina, se tu nascesses num sítio onde de repente punham-te num colégio privado e de repente os teus amigos eram todos azuis... tu vais ser azul, não é? Agora, de repente, se tu vives num sítio onde vai toda a gente para uma escola pública, onde toda a gente vai para ali, tu és um arco-íris.
tu és tipo todas as cores, tu és todos os sabores, porque as pessoas todas vão todas para a mesma escola e está tudo em pé de igualdade. E ali é mesmo uma questão de são os mais espertos, não necessariamente são os mais ricos. Portanto, aí tipo, às vezes já começas a desenvolver o interesse pelas pessoas independentemente de onde elas vêm. Já falámos da tua mudança de vida aos 32 anos, já fomos às tuas origens e há bocadinho também já falámos sobre isto. Começar na representação aos 32, começaste a estudar, mas só entraste ali na passagem dos 35 para os 36. Sim. Como é entrar num meio artístico e depois, ao mesmo tempo, perceber que há tantos jovens que começam nisto tão cedo? Ou seja, temos jovens que com 13, 14 anos já estão a aparecer na sua primeira novela, por exemplo. Como é que foi essa tua primeira adaptação a esta nova realidade da tua vida que não tinha muito a ver com a tua profissão anteriormente? Olha, eu acho que houve uma coisa que suavizou um bocadinho esta entrada tardia, foi porque a minha própria turma em Madrid, tu tinhas pessoas muito novas e tinhas pessoas até mais velhas do que eu. Ou seja, isso foi ótimo porque normalizou o facto de quando tu estás a estudar, ou quando estás a começar uma carreira, ou quando estás pessoas estavam a estudar só por curiosidade, havia tudo no primeiro ano, depois as coisas. Aí o facto de teres várias gerações faz com que, imagina, se eu tivesse ido para uma turma onde tinha toda a gente 18 anos, eu se calhar ia sentir-me um bocadinho deslocado. Aquela turma não era mesmo assim. E isso foi logo, normalizou a minha idade, normalizou eu estar ali com 32, normalizou. Não era uma questão que tu não era uma questão pensasses. De todos, porque éramos muito variados. É isso que eu dizia, havia tipo entre os 18 e os 36. E isso foi logo, pronto, uma coisa que me tirou macaquinhos da cabeça. E depois, o facto de eu ter começado a trabalhar foi uma coincidência. Eu comecei a trabalhar aí na primeira série que me disseram quando eu mudei para Madrid, que era o Cuéntame Como Passou, que era o grande sucesso, acho que ainda dura, mas era tipo a grande série de referência dos espanhóis e que depois, quando eu soube que ia ser adaptada cá em Portugal, depois vim fazer o casting e escolheram-me. Portanto, foi... Ou seja, era uma série, era um formato que eu já estava familiarizado. E depois tive a sorte também de a primeira pessoa com quem eu contracenei e que eu fazia de melhor amigo do Miguel Guilherme. Portanto, era o Dino e o António. Sim. Eu era o Dino, que tinha um bigodinho e era calista, e o António era o António, o protagonista. E eu tinha saído da escola, portanto, eu não tinha prática, apesar da escola me ter dado uma ótima formação. Ou seja, o teu primeiro grande projeto foi logo em televisão. Foi logo o Conta-me Como Foi. E a primeira cena da minha vida foi com o Miguel Guilherme dentro de um carro a falar sobre uma mãe, ou não sei, uma coisa. Para quem começou aos 32, nada mal. Aos 36 aí. 32 sim. Parte da... sim. De começar a aventura de aprender, estudar e depois começar a trabalhar. Sim, e eu comecei com o Miguel e o Miguel chega ao estúdio e eu lá, e tipo, olha, eu vou fazer Dino, e eu só gostava de uma coisa, pronto, eu não tenho muita experiência e eu gostava muito de ensaiar contigo. E ele assim, ensaia, sim, de vermos a cena, como é que fazemos isto e não sei o quê. E o Miguel disse-me assim, claro que sim. Eu estou farto destas pessoas. As pessoas, hoje em dia ninguém ensaia. As pessoas só passam texto. Eu não quero passar texto. Eu quero ensaiar. Muito bem, bora aí. E ensaiámos. Consigo imaginá-lo perfeitamente. Eu também, estou a ter essa imagem na minha cabeça. E o Miguel foi assim, tipo, a melhor coisa, foi o melhor companheiro para ter começado nesta carreira. O Miguel é super generoso, talentoso. Era ainda por cima, ainda hoje é, o ator que eu mais gosto em Portugal. E de repente ele veio com aquilo, era tipo assim, a minha primeira cena com o ator que eu mais gosto. Eu assim, ai. E foi tão bom, foi tão... quando aquilo acabou, foi tipo assim, eu acho que vou conseguir fazer isto. Não me deu um boom de confiança excessiva, mas deu-me a força suficiente para... Imagina, a primeira cena, tipo, agora é que é. Agora é que estão as câmaras, agora é que isto vai acontecer. Miguel Guilherme, eu, tipo assim, dentro de um carro com roupas dos anos 70, assim, a suar, como não é. E aquilo correu bem, porque nós ensaiámos, porque havia essa confiança. Quando tu começas a trabalhar, tu esperas um bocadinho que... Sabes que não vai ser a mesma coisa quando estavas a estudar, mas esperas que algumas coisas sejam parecidas. Eu percebi depois, mais tarde, eu não tive muitos azares, mas tive alguns.
Azares não. Não me cruzei com pessoas muito... com outra filosofia, mas com algumas. Mas isso acontece regularmente? Não. Na profissão? O quê? Encontrar as pessoas que não estão tão disponíveis. Sim. Não é tão normal, mas imagina que eu tivesse começado por uma pessoa que não tinha esse perfil como tem o Miguel. A tua imagem seria completamente diferente. Seria bastante mais complicado, portanto, mas também eu devo dizer que há muito mais, quando eu digo há muito mais, eu digo assim, 90 e tal % dos atores têm esta coisa. Depois há assim uns tantos que não podem, mas eu tive a sorte do Miguel ter essa disponibilidade, ainda por cima de ser um ator já conceituado, muito mais velho, não sei o quê, tipo, e que teve a generosidade de dizer assim, bora aí ensaiar. Até ele, se calhar, até ficou surpreendido por essa tua disponibilidade para querer ensaiar, porque Sim. é a questão do passa-texto, que é Exatamente. muito comum hoje em dia. E eu acho que isso tu depois percebes com o tempo e vais-te adaptando entre a percepção e a realidade, não é? Que são coisas um bocadinho diferentes, mas foi muito bom ter começado com uma equipa e com um companheiro que não variava muito daquilo que é o espírito de uma escola de representação, porque numa escola de representação há uma coisa que eles dizem sempre nas aulas e que nos estavam sempre a lembrar: tu só existes por causa do outro. Mesmo no monólogo, tu só existes por causa do outro. E o outro pode ser o público, ou pode ser a história que tu estás a contar, ou quando estás a falar com o outro, há ali uma... E essa noção de que tu só existes em função do outro dá-te uma humildade em cena que é o mais necessário para tu não seres um galifão e tentares roubar a cena. Para estares altivo em relação ao público, E eu acho que isso também é uma filosofia de vida que nós devíamos aplicar mais. Hoje em dia, com esta coisa de as pessoas olhem para mim no Instagram e está toda a gente a mostrar o que fez... acho que estamos a perder esta coisa da comunidade, que eu te estava a dizer, por isso é que eu gosto muito deste bairro onde eu moro, onde eu acho que há um espírito de comunidade, e eu acho que na altura da pandemia toda a gente achava, agora não sei o quê, já temos o telefone, todos os nossos vizinhos velhotes para ir buscar coisas ao supermercado. Tipo, 2 anos depois as pessoas, isso já não existe. E eu acho que nunca nos podemos esquecer que nós só existimos por causa dos outros. E está aqui uma coisa de comunidade e nós, a partir do momento em que nos deixamos de ajudar uns aos outros, olhar uns pelos outros, por isso mesmo é que e agora vou ter de falar só um bocadinho de política, porque também vamos ter eleições. Era aqui um dos temas que também tínhamos contigo. Uma das razões pelas quais eu sou bastante oral em relação à minha irritação com partidos de extremos, nomeadamente de extrema-direita, é porque para mim, a falta de empatia é um sinal do fim dos tempos. Ou seja, a partir do momento em que tu não consegues preocupar-te, sentir-te sensível com a dor ou com... A empatia não é só pelo mal, também é pelo bom, ou com as glórias dos outros. A partir do momento em que tu não consegues ter essa coisa espelho com o outro, em que tu te podes rever nele e ele em ti, aí é quando nós deixamos de existir como espécie. Aquilo que o Chega e o André Ventura e essa gente todas advogam é só isto, é a lei do mais forte, trucidar as minorias, é para mim a questão que eu acho que é mais fundamental, e eu daí estou completamente de acordo com a Ana Gomes quando ela dizia que este partido nunca devia ter sido legalizado. Eles são desumanos. A maneira como eles olham para os ciganos, para os imigrantes, até as mulheres, a maneira aqueles machistas todos que urram e fazem barulhos na Assembleia da República quando passam deputadas isto é a gente do pior. Esta gente nunca deveria estar na Assembleia da República. Isto representa o pior dos portugueses e o pior do mundo. E quando tens este homem, em vésperas de eleições, que diz que está completamente alinhado com as políticas do Trump, e quando tu estás a ver o que o Trump está a fazer, quando tens as próprias pessoas mais fervorosas apoiantes do Trump a perceberem que as únicas pessoas que ele está a defender são os milionários, e ontem aquele do Partido Comunista, que eu esqueço... Paulo Raimundo. Paulo Raimundo. Disse uma coisa ao Ventura, que ele os únicos interesses que ele defende é dos grupos económicos e dos milionários, que são os grandes financiadores do Chega. Assim, o Chega recebe muito dinheiro destes grupos.
Filipe Vargas, já que estamos Já neste estou tema, enervadíssimo. já que estamos neste tema e vamos efetivamente ter eleições em breve, há uma diferença entre o Filipe Vargas ator e o Filipe Vargas que está nas redes sociais e é mais livre para expor as suas opiniões? Ou fazes questão de separar os dois? O ator enquanto estou a representar ou O ator enquanto personalidade pública. eu não, aí como personalidade pública eu acho que posso ser um ótimo veículo Para falar destes para temas. falar destes temas. Mas é assim, isso é porque tem a ver com a minha personalidade. Uhum. Eu sempre fui muito eu sempre fui muito ligado à política. Eu sou de uma geração, ou seja, eu nasci. E quem te acompanha nas redes sociais percebe isso Sim, mesmo. mas eu nasci 2 anos antes do 25 de Abril. Uhum. Ou seja, eu quando cresci, a política fazia muito mais parte da vida das pessoas do que faz hoje em dia. Sim. O pai fazia parte da Câmara Municipal das Caldas de Rainha. Nós íamos a todos os comícios. Eu tinha pai 6 anos, andava com bandeirinhas do PSD. E depois tive toda uma evolução política e depois andei tipo naquelas coisas das listas das escolas. À medida que vais e não sei crescendo, vais quê. criando o teu próprio pensamento político e daquilo que tu pensas sobre os temas. E de repente tens uma família, que é uma equipa na realidade, toda mais PSD, CDS, e de repente eu comecei a navegar por outros sítios e a primeira vez que votei foi no Partido Socialista. E depois constróis a personalidade política, e eu sempre fui muito ligado à política, sempre tive muitos amigos com quem discuti política, de esquerda e de direita, e para mim, mais recentemente, escrevi durante mais de um ano no 74, que era uma plataforma. Eu vi. Obrigado. E eu gostei muito de fazer isso, e era assim um desafio a encontrar cada mês, escolher um tema e desenvolvê-lo. Ou seja, para mim é natural falar sobre... quando eu digo política, política é tudo. Temas sociais, coisas que nos afetam no dia-a-dia, a todos nós. E eu acho que isso, para mim, é natural falar. Eu sempre achei que devia ser bastante claro naquilo que eu pensava em relação a muitos assuntos. Eu não calo coisas, também não quero ser desagradável, não é? Eu tenho uma família ribatejana. Toda a gente gosta de touros. Eu sou absolutamente contra as touradas, mas evidentemente não vou falar sobre isso no Natal, não é? Tipo, tem de haver um bocadinho de, enfim, Sim. bom senso. Olha, a propósito aqui de uma questão, nem estava planeado falarmos sobre isto, mas é uma coisa que está na ordem do dia. Não sei, tu deves ter visto a carta aberta de Capicua, que publicou nas redes sociais. Vou só ler aqui uma passagem. Caros homens com influência, admirados pelo público e solidários com as mulheres, o vosso silêncio é ensurdecedor. Como é que tu encaras estas palavras de uma artista e como é que também te posicionas a esta questão? Porque é um tema que está na ordem do dia, a questão da violência, a questão das violações. Tivemos há muito pouco tempo também uma manifestação em frente à Assembleia da República. Eu fui, e é preciso também que os homens entrem nesta luta e mostrem que estão com as mulheres. E as mulheres, os homens e as mulheres. Eu acho que este grito da Capicua vem na altura certa. Eu acho que há uma coisa que está a acontecer. E às vezes é preciso estas manifestações para, como tu falavas, unir a comunidade. Tu tens uma pessoa como o Primeiro-Ministro, que deixou de ser, infelizmente, acho que vai voltar a ser. O Montenegro, a certa altura, teve acerca dos resultados, estava a visitar um sítio qualquer, falou sobre a violência doméstica e disse que ele achava, naquela opinião, ele achou, porque temos esta coisa do mansplaining, o homem acha e o homem explica às mulheres todas que fizeram estudos sobre o assunto aquilo que ele, homem, acha, e ele acha que a opinião dele é que deve prevalecer. Então o Sr. Luís Montenegro disse que achava que não havia mais crimes de violência doméstica, aquilo que havia era mais denúncias, que as pessoas antigamente não denunciavam e que as pessoas hoje em dia denunciam. Por isso é que parecia que há mais, mas ele acha que não há mais. Na realidade, todos os estudos indicam que há muito mais crimes de violência doméstica. Portanto, o Primeiro-Ministro não só meteu o pé na argola, como fez um péssimo serviço para tudo quanto é os direitos das mulheres neste país. Mas pronto, vindo daquele homem. Agora há uma questão que é, quando tu tens aquilo que aconteceu, e toda a gente viu na série Adolescence, que é os miúdos estão muito expostos a estes machotes, a estes misóginos, a esta gente esquisita como o Andrew Tate e como o Sinel de Cordes e como o Numeiro e estes parvalhões todos que só dizem disparates e que andam com umas mulheres que
não sei, se calhar pela falta de inteligência, não lhes mete confusão andar com um homem que acha que uma mulher não tem de trabalhar, tem de ficar em casa, não se pode arranjar, não pode sair à noite, não sei o que, a não ser com ele. Pá, isso para mim, que isso seja um debate em 2025, parece-me assim, tipo, não. Nós Parece que estamos a andar já devíamos para estar trás. noutro sítio. Sim, é frustrante. Quando a Joana Marques me convidou, a Joana Marques fez um extremamente desagradável, 3, sobre uma autobiografia do Rui Sinal de Cortes. Olha, ela leu e depois... Tu deste voz ela, a essa... Exatamente, ela fez vários certos e eu li aquilo, eu li 30 páginas daquilo, foi muito uma espécie doloroso. de audiobook quase mini. Sim, porque como não havia a versão áudio, ela pediu-me para fazer, para ter um suporte no programa. E aquilo, que alguém pense daquela maneira... Aqui eu acho que para mim é só um bom exemplo. O Rui Sinal de Cortes teve problemas com o Pedro Buxos Rimendes, teve problemas com o Salvador Matinha, teve problemas com o Franco Bastos, teve problemas com toda a gente. Tudo homens das profissões dele, mas problemas tipo o outro cortou-lhe o programa, os outros cancelaram o espetáculo, coisas de trabalho que o afetaram diretamente. A Joana Marques nunca trabalhou com essa pessoa. Não houve um bate-boca. A única coisa que ela fez em relação a ele foi tipo num programa ou 2, ironizou. Pois vocês acreditam que no livro, na sua autobiografia, ele fala sem muito rancor nem muita maldade destes comediantes todos e do Pedro Buxos Rimendes, não das coisas que o abandonaram, ficou tipo sentido, um bocado aquela coisa do sentido. Mas o capítulo onde ele é mais violento, ele escreve coisas sobre a Joana que no último programa, aquilo são 3, no último, 3 episódios, não é? Aquilo é de uma violência. E tu pensas assim, porquê é que ele foi assim tão violento com a Joana? Porque a Joana é uma mulher. Porque estes tipos acham mesmo que as mulheres que são opinativas e que são críticas a este tipo de machismo devem ser atrocidades, e foi o que ele fez. Ele tinha muito mais razão de queixa dos outros. As atitudes dos outros afetaram muito mais o dia-a-dia daquela pessoa. A Joana só gozou com ele. Às tantas... Só com uma shot, estás a ver? Gozas comigo, estás a ver? E ele disse coisas, mas obscenas. Eu estava a ler aquilo e assim, bolas. Horrível. Horrível. O tal número e não sei o quê. Esta gente toda tem uma ideia daquilo que são as mulheres. Aquilo que eu fiquei mais chocado, para ser muito franco, no dia da manifestação em frente à Assembleia da República, não foi... é natural, sempre os homens são menos... infelizmente não vão muito atrás destas causas e não conseguem ter esta coisa que nós somos todos feministas, as sociedades funcionam em grupo, se há um crime de violência doméstica, esse crime afeta porque voltamos à ideia da comunidade. Exatamente. Que tu falaste ao longo desta entrevista. E isto tem de ser sempre a maneira como nós nos sentimos, e se houver alguém se sentir inseguro ao meu lado, seja uma mulher, seja um imigrante, seja o que for, tu vais estar lá. Eu vou estar lá. E aquilo que mais me chocou foi não haver muitas mulheres, não haver muita gente. Eu estava à espera que fosse multitudinário, mas de facto esta história, por exemplo, este governo inventou aquela história toda da insegurança, juntamente com o Moedas, que também é outro que tal. E de repente inventam um problema, fazem aquela operação ali no Martim Muniz e todos encostados à parede e tudo mais. Quando o crime que está a crescer mais em Portugal, praticado por homens brancos portugueses, é o crime de violência doméstica. Cada vez tens mais mulheres a morrer e mulheres a serem agredidas em casa. E cada vez tens mais denúncias. Só que estas pessoas acharam que, mais uma vez, o problema é uma percepção de insegurança. Porque existem muitas pessoas meio castanhas na rua. Quando há uma efetiva insegurança por parte das mulheres que têm os maridos que lhes batem e os companheiros que vão atrás delas. E isto é de tal maneira revoltante quando tu tens um problema que existe de facto e que não está a receber a devida atenção. Eu acho que por causa disso que a Capicua se irritou. E tem muita razão para se irritar. E dizer assim, isto é um problema de todos. E os homens, sejam anónimos ou sejam figuras públicas, têm de se juntar a esta luta. Porque já que as pessoas que têm lugares de decisão, como o Primeiro-Ministro, ou numa escala muito menor, porque ele também é mais pequenino, o Carlos Moedas, ou seja, tipo o Presidente da Câmara da Capital e o Presidente do Governo, o Marcelo já não, porque o Marcelo vive em Lalândia, mas tipo, alguém devia agarrar nestes temas
e fazer disto um cavalo de batalha. Só que ninguém fala sobre isto. De repente, o tema da segurança, da insegurança causada pelos imigrantes, foi uma coisa que depois todos os estudos provaram que estava errada. E há uma coisa que todos os estudos provam que está a acontecer, que é o aumento da violência doméstica. Então, porquê é que ninguém vai atrás disto? Porquê é que não há grandes exaltações e não há um porta-voz masculino sobre isto? Não, é só as mulheres e parece que é uma coisa lá estão as gajas com aquilo. Pá, é uma coisa que me irrita muito também e eu estou 100% do lado da 100% do lado da uma irritação e uma indignação que... Porque acho que já chega a fazer de conta que isto não existe. E isso... Falavas aqui de governação, de problemas da sociedade portuguesa. Vamos dar-te um poder. Vamos dar-te uma pasta, digamos assim. Vamos falar de cultura e da valorização deste setor com muitas dificuldades, muitos desafios. Se por um dia tivesses a pasta da cultura e se pudesses efetivamente mudar alguma coisa, o que é que farias diferente e quais seriam as tuas prioridades? Isso é um bocado complicado, porque eu não quero estar a fazer a mesma coisa que fez esta terrível Ministra da Cultura, que, como vinha do meio dos museus, só olhou para os museus e esqueceu tudo o resto, e mesmo os museus só fez as neiras. Bom, o que vale é que ela vai-se embora e já não vai voltar. Agora, eu acho que eu faria uma coisa que tem a ver, que eu acho que depois pode influenciar toda a cultura em todo o seu esplendor, que é, eu fomentava o ensino das artes nas escolas desde muito tenra idade. Eu fomentava que devia haver aulas de teatro, devia haver aulas de canto, devia haver aulas de pintura, devia haver, mas isto de uma forma consistente. Por exemplo, os ingleses têm em todas as escolas sempre grupos de teatro. E isto faz parte da natureza deles. E eles desenvolvem o seu sentido de humor e desenvolvem as suas capacidades sociais, muitas vezes através disto. Eu acho que se tu tiveres uma formação desde muito tenra idade de crianças que são sensibilizadas para a beleza de um quadro, para a importância de um texto, para a maravilhosa influência que a música pode ter na nossa vida, eu acho que seria, a minha ação seria começar a incutir o gosto pela cultura desde muito cedo nas escolas. E porque depois isso ia fazer florescer tudo. Tu criavas novos públicos e criavas novos talentos também. Isso é muito bom e está provado que realmente dá efeitos. O tempo voa, vamos fechar esta entrevista e nós costumamos fazer muitas vezes esta pergunta, não a todos os convidados, mas é uma pergunta que gostamos de fazer. Como é que é um dia bom na tua vida? O que é que tem de ter? Olha, este não é um dia mau, por acaso. Vou dar o exemplo de hoje. Obrigado. Eu gosto muito de conversar e acho que é bom debater livremente. Eu não tenho tenho alguns autolimites, mas tipo, pronto, eu sou um bocado desbocado e digo de facto uma data de coisas e gosto quando tenho à vontade para fazer isso e quando isso pode acontecer. Portanto, começar aqui o dia, mais ou menos, já também meio-dia, a conversar convosco, foi um bom começo. Agora, há outra parte da minha vida, que é a parte que eu faço, é o meu trabalho. Eu recebi ontem o texto de um novo projeto que vou fazer. Eu hoje vou trabalhar mais sobre ele, portanto vou dedicar o resto do dia. Vai ser uma coisa que vamos estrear na segunda-feira, dia 21, 21, pronto. Que é uma coisa que nunca foi feita cá em Portugal e por causa disso fiquei muito entusiasmado, que é uma sitcom ao vivo e transmitida em direto. Ou seja, com público, num teatro, e é transmitida em direto na televisão, vai ser na TVI. Chama-se Vai Direto. E aquilo é sobre, basicamente, um pequeno político com corrupção, fala muito sobre as questões políticas e sociais de hoje em dia. Entretanto, já estivemos aqui a falar um bocadinho sobre isso também. E sobre... Já estavas a preparar a personagem. Um bocadinho. E a minha personagem, que é deliciosa, foi assim, logo quando eu vi a definição da personagem, fiquei tipo, yes! Que é o Bernardo, que é o advogado deste político corrupto. A definição, Bernardo, que é advogado desta família, porque o seu pai é que era advogado e ele, pronto, herdou isto, não deve nada à inteligência. Eu acho que eu nunca tinha feito um burro. E estou feliz da vida fazer um burro. Então, pronto, vai ser esse o meu dia e... Pronto, um dia começo com uma boa conversa, que tenha toda uma tarde de ensaios e acabe com um passeio com a minha cadela num parque, é um bom dia.
e nós gostámos muito de receber aqui. Muito Filipe obrigado. Vargas. Foi uma ótima Muito conversa. obrigado por teres Obrigado. vindo aqui ao Em 40 Minutos. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá. Até lá.